Isso aqui é um cheesecake queimado e é o melhor cheesecake que você já comeu na sua vida. Se você duvida, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu gosto de trazer receitas clássicas, mas vocês sabem que eu gosto ainda mais de trazer receitas não tão óbvias. Cheesecake é um clássico e cada lugar do mundo tem a sua versão de cheesecake que é famosa. Mas talvez você não conheça essa versão espanhola de cheesecake, feita sem massa. Ela só tem aquela base do cream cheese com ovos e propositalmente queimada por cima. É um cheesecake que surgiu na região do País Basco, na Espanha. Na Espanha, especificamente no País Basco, é muito comum eles terem bares que servem tapas, que são pequenos aperitivos, e que no País Basco são chamados de pinchos. E num desses bares, chamado Lavinha, eles criaram essa versão de cheesecake sem massa e que se caracteriza pelas bordas levemente irregulares e essa casquinha ligeiramente queimada na superfície. Por ter características peculiares e ter nascido no País Basco para diferenciar de outros tipos de cheesecake, esse cheesecake normalmente é chamado de cheesecake basco. Mas em algumas línguas, como em inglês, por exemplo, em que ele é conhecido como burnt cheesecake, o nome faz referência justamente a essa casquinha crocante por cima. Nos últimos anos, principalmente, esse cheesecake tem se popularizado e conquistado corações ao redor do mundo, e depois desse vídeo você vai entender por quê, porque ele vai conquistar o seu também. Então, se você quer aprender a fazer esse cheesecake diferente para dar um toque não clássico para uma receita super clássica, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo. Vamos juntos! E como o cheesecake não tem uma massa de base, ele é bem rápido e fácil de fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pré-aquecer o forno a 220 graus. E se o seu forno, assim como o meu, tiver resistência superior, você não vai ligar a resistência superior. Porque senão, na hora que você colocar o cheesecake, ele vai começar a dourar muito rápido em cima, sem dar tempo dele cozinhar por dentro. E aí, se você deixar mais tempo, ele vai acabar queimando de fato. Porque apesar do nome, a gente quer uma casquinha queimada, mas não torrada. Então tem que tomar esse cuidado, porque senão vai passar do ponto e vai de fato ficar queimado com gosto de queimado. E agora o segundo passo é a gente preparar a forma onde a gente vai colocar a massa que vai para o forno. Essa minha forma aqui é a minha forma tradicional que eu sempre uso para bolo, é a única forma de bolo redonda que eu tenho e é uma forma de fundo removível. Porém, não precisa ser uma forma de fundo removível, porque a gente vai colocar papel manteiga. O papel manteiga, a única preocupação que a gente tem que ter é que ele tem que ser maior do que a forma para sobrar nas laterais e a gente conseguir puxar o bolo depois. E a gente só precisa afundar o papel aqui na forma, de forma que ele fique sobrando nas laterais, mas não precisa ficar super lisinho. Lembra que o charme do cheesecake basco é justamente as bordas irregulares. E o próprio peso depois da massa vai dar uma afundada nesse papel. E aí a massa vai entrando ali nas ranhuras, se ficar alguma ranhurazinha, não precisa ficar uma coisa lisinha, igual um bolo. Aqui o papel manteiga serve justamente para deixar essas bordas irregulares e depois para facilitar na hora de desenformar e puxar o cheesecake. Forma pronta, e agora vamos falar dos ingredientes propriamente ditos. Eu vou fazer toda a preparação usando apenas um fouet ou batedor de arame para os íntimos. Inclusive esse meu aqui está bem torto, porque eu sou um pouco mão pesada às vezes e eu entortei meu batedor de arame. Mas ele funciona perfeitamente, então continuo usando. Se você preferir, você pode usar uma batedeira, facilita um pouco o processo. Mas para esse cheesecake não tem nada que exija muito esforço de bater na mão. A gente não vai bater chantilly, montar o chantilly, a gente não vai montar clara em neve. A única coisa que o batedor de arame é um pouco mais necessário é para ajudar a dar uma aerada no cream cheese. Então, acho que facilita. E também na hora que a gente juntar o creme de leite com a farinha, o batedor de arame ajuda a não ficar nenhum gruminho. Então, por isso eu sugiro o batedor de arame. Se você preferir, usa a batedeira, mas eu particularmente acho que não tem muita necessidade de sujar uma batedeira só para isso. Então, eu vou fazer com batedor de arame. E aí, se você não tiver uma batedeira, você também pode fazer esse cheesecake. Eu vou começar, como eu só tenho um batedor de arame, e eu quero usar o mesmo batedor de arame para tudo, eu vou começar colocando o creme de leite com a farinha aqui nessa tigela. E aí é importante, para essa preparação, para esse cheesecake, isso serve para qualquer receita de bolo, mas principalmente para esse cheesecake, é legal que os ingredientes estejam em temperatura ambiente.
Então eu tirei tudo da geladeira uns 15 minutos antes de começar, porque assim eles batem melhor e se incorporam melhor. Outra coisa importante nessa receita é que a gente precisa da gordura dos ingredientes para dar a estrutura do cheesecake. Então a gente precisa de um creme de leite que bata chantilly, um creme de leite com mais gordura. Não adianta usar aquele creme de leite mais ralo, que é só para cozinha, para fazer um estrogonofe. E o cream cheese também, a gente precisa que seja um cream cheese, porque o requeijão é muito mole, não vai dar estrutura, então tem que ser cream cheese. Eu particularmente nunca testei com cream cheese light, mas eu acho melhor usar o cream cheese normal para garantir que vai dar certo. E eu tô falando isso porque vocês sabem, eu tenho um canal chamado Cozinha Sem Chefe. Eu sou super a favor da gente substituir ingredientes, diminuir as quantidades, aumentar as quantidades, mas principalmente para receitas doces, isso pode ser um pouco complicado. Principalmente porque a gente muitas vezes faz uma receita mais clássica e a gente espera um determinado resultado. E às vezes a gente muda o ingrediente, a gente não tem aquele resultado, não fica como a gente esperava. E às vezes a gente faz uma substituição que nem deixa a receita tão mais saudável assim, mas muda a estrutura, faz com que ela não dê muito certo e a gente acaba tendo que comer uma coisa que nem é tão saudável, mas que não tá tão gostosa quanto poderia ficar se a gente tivesse aumentado um pouquinho a quantidade de açúcar. Porque pensa, você não vai comer esse bolo inteiro de uma vez, você vai comer uma fatia. Então aquela quantidade de açúcar ou de gordura que a gente coloca ali, ela tá dividida. Então eu sou super a favor da gente substituir ingredientes, mas acho que algumas vezes quando a gente faz uma receita mais clássica, é legal a gente seguir um pouquinho, porque às vezes os ingredientes fazem diferença na própria estrutura, na consistência da receita. Então aqui nessa tigela, eu vou começar misturando 250 ml de creme de leite. E vou colocar 1/4 de xícara de farinha. Mas eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo para ajudar a não ficar em um gruminho. Porque se a gente coloca a farinha toda de uma vez, às vezes é mais difícil e ainda fica gruminho aqui. E vou colocando a farinha. E aí é só a gente incorporar, até não ficar nenhum gruminho na massa, mas a gente não precisa bater mais, não precisa virar chantilly, nada disso. Esse é o ponto que a gente quer, é uma mistura ainda fluida. E eu comecei com essa mistura do chantilly com a farinha, porque agora o fouet ainda está relativamente limpo. E eu vou usar o mesmo fouet para dar uma aerada nesse cream cheese. E aí é só a gente ir batendo assim, para ele ficar com uma consistência mais cremosa. Olha só como rapidinho ele já fica com uma outra textura. E aí agora aqui eu vou adicionar o açúcar. Aqui tem 1/4 de xícara. E aí eu vou adicionando também aos poucos e batendo para incorporar. Incorporei todo o açúcar e olha só como isso aqui já está com uma consistência completamente diferente, como se fosse um creminho. E eu esqueci de falar, mas eu coloquei o cream cheese numa tigela maior, porque depois a gente vai adicionar essa mistura de creme de leite com a farinha aqui, e eu também vou adicionar os ovos aqui, então fica mais fácil você colocar o cream cheese numa tigela maior do que o contrário. E aí aqui, nessa tigela menorzinha, eu vou bater os ovos. Para essa receita são de 4 a 5 ovos, depende um pouco do tamanho do seu ovo. Como meus ovos são maiores, eu coloco 4. Se seus ovos forem muito pequenos, pode colocar 5. E eu gosto de bater antes todos os ovos, só para garantir que vai ficar homogêneo e misturar bem a clara com a gema. A gente não quer incorporar ar, nada disso. É só realmente para misturar a clara e a gema. Se você preferir, você pode ir colocando cada um dos ovos ali na mistura de cream cheese e incorporando. Mas eu gosto mais de fazer assim para garantir que vai ficar mais homogêneo. Bato os ovos com garfo mesmo, porque a gente não quer incorporar ar, é só para ficar homogêneo. Agora, aqui na tigela do cream cheese, eu vou colocar a mistura de creme de leite e farinha. E aí agora eu acho mais fácil incorporar com uma espátula do que com o batedor de arame. E vou colocar os ovos. E aí eu começo colocando aos poucos, não coloco tudo de uma vez. E por último vai um pouquinho de extrato de baunilha. Esse daqui é caseiro, já mostrei como fazer lá no Instagram, a partir da fava usada, então uma forma legal da gente usar a fava de baunilha, que é uma coisa cara. E como esse cheesecake é bem neutro, praticamente só o doce vem ali do açúcar, eu gosto de botar um pouquinho mais de extrato de baunilha, mas isso é a gosto, você pode colocar mais ou menos, dependendo do seu gosto. E agora,
e já podemos colocar a massa aqui na forma. Olha só como o peso da massa já vai afundando um pouco o papel manteiga. E aí eu gosto de dar umas batidinhas assim na bancada, só para ajudar a quebrar alguma bolha que tiver ali no meio da massa, mas isso é mais estético, não é uma coisa super necessária. E vocês devem ter visto que a massa não está indo até o topo da forma, porque o cheesecake, quando a gente colocar no forno, ele vai dar uma boa inflada. Então agora o cheesecake pode ir para o forno. O tempo vai variar bastante de forno para forno. No meu forno, em geral, uns 45, 50 minutos, mas tem fornos que são um pouco mais fracos, que pode chegar até a 1 hora e 5. Então fica de olho, quando ele estiver inflado e começar a dourar no topo, tá pronto. Meu cheesecake ficou no forno por 45 minutos. Olha só como ele ficou com uma casquinha bem douradinha. E além da casquinha douradinha, a gente tem que observar que quando a gente dá uma chacoalhadinha assim, se ele fica com um aspecto meio gelatinoso, se ele dá uma balançadinha, você vai garantir um cheesecake com o interior bem cremoso. E não se preocupa, porque quando ele esfriar, principalmente na geladeira, ele vai dar uma firmada, então você vai conseguir cortar sem ele desmanchar todo. Mas por isso mesmo, é super importante a gente deixar o cheesecake esfriar completamente antes de cortar. Você pode colocar direto na geladeira, mas eu não gosto muito de colocar direto na geladeira, porque eu acho que ele acaba dando uma condensação assim na superfície. Eu deixo esse cheesecake esfriar umas horas fora da geladeira e depois eu deixo na geladeira por pelo menos 2 horas, mas você pode deixar de um dia para o outro, que é o que eu costumo fazer. E outra coisa é, vocês viram como ele deu uma boa inflada. Isso sempre acontece em receitas que tem muitos ovos, né? Como o soufflé, por exemplo. Mas assim que ele sai do forno, ele vai murchar, ele vai descer, isso é super normal. Inclusive, ó, ele já deu uma boa murchada aqui, então não se assusta se isso acontecer. Então agora chegou a hora de esperar. Eu não vou desenformar, não vou fazer nada, eu vou deixar ele aqui na forma. Vou deixar ele esfriar completamente fora da geladeira, depois eu vou colocar na geladeira até amanhã e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Voltei agora com o meu cheesecake totalmente resfriado. Eu deixei na geladeira de ontem para hoje. Estou aqui com a mesma roupa só para dar uma continuidade no vídeo. E o mais tradicional é colocar o cheesecake na geladeira, mas o mais importante é deixar ele esfriar totalmente. Então, se você não quiser colocar na geladeira, você pode deixar ele esfriar totalmente em temperatura ambiente também. E se você colocar na geladeira, é legal só tirar uns 15 minutos antes de servir. E agora eu vou desenformar o meu cheesecake. Eu peguei uma faquinha aqui só para ajudar a descolar o bolo da parede aqui do papel manteiga, mas a gente vê que ele já vai soltando bem fácil. Depois que ele esfria, ele solta bem fácil aqui, eu não preciso nem fazer nenhum esforço. Agora eu vou puxar aqui e com muito cuidado eu coloco aqui no prato onde eu vou servir. Bora cortar e experimentar. Vocês vão amar isso aqui. E olha que eu nem sou assim tão fã de cheesecake, mas essa casquinha levemente dourada por cima traz um saborzinho super especial. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quando fizerem em casa, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e nos vemos no próximo vídeo.